Fala aí, irmãos, a paz de Yahweh e a graça maravilhosa de Yahshua Mashiach sobre todos nós, amém? Meus irmãos, o vídeo de hoje é o seguinte: a quem você ora? Qual o nome do Deus que você ora? Eu sei que você ora a Deus, eu sei que muitos rezam a Deus, mas qual o nome do Deus que você ora? Qual o nome do Deus que você reza? Todos os deuses da mitologia têm nomes. Se você for para a mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia nórdica, todos esses deuses, esses mitos, têm nomes. Nas outras religiões de matrizes africanas, na própria Igreja Católica, todos os santos têm um nome. Por que o nosso Criador, o Deus vivo, como se chama lá em Israel, não teria um nome? O nosso Criador, o principal, o único, o que realmente pode todas as coisas, o que realmente fez todas as coisas, inclusive a minha vida é sua, por que ele não teria um nome? Por quê? Porque, olha, eu selecionei aqui alguns nomes. Na mitologia babilônica, lá no Império Babilônico, tinha os principais que eram chamados Marduk, Nebo e Bel. Então, o nome Nabucodonosor vem justamente do nome. O nome dele original é Nebuchadnezzar. E traduziram para o português, aportuguesaram com o nome de Nabucodonosor. O nome do seu filho, Nebuzaradan, que era em homenagem ao mito que eles seguiam. Nebuchadnezzar. Nebuzaradan, em homenagem a quem? A Nebo. No Império Persa tinha Ahura, Mazda e Arimã. Aos gregos tinha Zeus, Hera, Poseidon. Aos fenícios tinha Astorte, Baal e Yam. Aos egípcios, Ra, Osíris e Ísis. Aos romanos, Júpiter, Apolo e Marte. Na Mesopotâmia tinha o próprio que se resumia novamente em Marduk, Sapatito e Bel. Então, esses mitos, todos tinham nome, porque o nosso Criador não tem. Então, lá no livro de Números, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 27, ele diz assim: ponha o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu os abençoe. Então, ele está dizendo, bote o meu nome junto. Você está vendo que Nebuzaradan, ele botou o nome do mito dele, porque ele acreditava que ele podia abençoar ele. Porque aí deu uma ordem a Moisés, para Moisés dizer a Arão e a seus filhos, bote meu nome no nome dos filhos de Israel, para que eu os abençoe. Quer dizer, façam uma homenagem a mim, que eu os abençoo. Então tem Elias, aportuguesado, Elial, Jeremias, Irmial. E o próprio profeta Jeremias diz: eu tenho o prazer de ser chamado pelo teu nome. Mas nós, meus irmãos, quando vamos orar, esquecemos de orar o nome verdadeiro de aquele que realmente pode todas as coisas. Então, se você está vendo esse vídeo e você não sabe o nome, ainda não sabia, o nome do nosso Criador é Yahweh. Vem do tetragrama sagrado que os hebreus, os judeus de hoje, da prática do judaísmo, esconderam para nós essa tradução, essa transliteração. Yud, Re, Vav, Re, as 4 letras hebraicas. Yud, Re, Vav, Re. E o nome do seu filho, com certeza, tinha o nome do pai. Olha só que coisa. Se Nebuzaradan, Nabucodonosor, botaram o nome de Nebo para homenagear o nome do filho, do nosso Salvador, Yahshua, porque o nome do pai está no nome do filho, para provar a paternidade. Na sua identidade tem o nome seu e tem o nome do seu pai. Tem o sobrenome do seu pai. Então, Yahshua significa Yahweh salva. Olha só que coisa. O Yahweh é salvação. Olha só que maravilha que você está tendo o privilégio de ouvir. Eu ouvi, estudei muitos anos, orei muito pedindo discernimento para reconhecer, para ter certeza que esse nome era o verdadeiro,
para não pecar contra o meu Criador, e várias vezes em sonho eu já tive revelações maravilhosas, até eu me convencer em espírito verdadeiramente que esse é o nome sagrado do nosso Criador. E a Bíblia está cheia de versículos que comprovam isso. Primeiro, vou logo no início, quando ele revela para Moisés. Ele diz para Moisés, capítulo 3, versículo 14 em diante. Yahweh disse a Moisés, eu sou Yahweh. Assim você dirá aos filhos de Israel. Vou ler no português da João Ferreira de Almeida para vocês ficarem entendendo. Yahweh me enviou a vocês. Yahweh disse ainda a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel. O Criador dos seus pais, o Criador de Abraão, o Criador de Isaac e o Criador de Jacó, me enviou a vocês. Agora, olha só a ordem que ele dá. Ele diz assim, este é meu nome eternamente. Este é meu nome eternamente. Ninguém nunca vai apagar. Pode até tentar esconder, mas um dia ele vai ser revelado, né? Aí ele diz assim, este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ele está dizendo, eu serei lembrado eternamente. Todas as gerações saberão meu nome. Então, isso aqui, capítulo 3 do livro de Êxodo, é onde ele revela o nome para Moisés. Capítulo 3, no versículo 14 em diante. Agora vamos mais à frente. Vamos aqui. No livro do Neemias, logo no primeiro capítulo, olha só o que ele diz. Capítulo 1, versículo 11. Ele diz assim, Yahweh, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Mas no versículo anterior, no versículo 9, ele diz assim, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e se cumprirem, então, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi. Olha, entenda, presta atenção. O lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Israel. O nome dele está no nome do país, Israel. Certo? Vamos mais além um pouco. Vamos aqui, Neemias capítulo 9, versículo 5 em diante. Diz assim, vou lá mais na frente do versículo que diz assim, levante-se e bendigam o Altíssimo, seu Criador, de eternidade a eternidade. Então se disse, bendito seja o nome glorioso, bendito seja o teu nome glorioso. Então eles já sabiam o nome que estavam, só que nas transliterações, nas mudanças da Bíblia, os escritores aqui, eles ocultaram o verdadeiro nome, mas ele diz assim, bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Nada que nós possamos expressar com a nossa boca vai chegar próximo ao que é o nome dele. Só tu és o Criador, fizeste o céu dos céus e todo o exército, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. O exército dos céus te adora. Salmo 23, verso 3, diz assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Então ele tem amor ao nome dele, né? Salmo 91. Salmo 91. Yahweh diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Conhece o nome dele e se pegou ao nome dele com amor. Vamos mais em frente. Meus amados, o nome Profeta Daniel, capítulo 9. Aqui Daniel estava orando, pedindo misericórdia ao Altíssimo pelo povo que estava escravizado lá na Babilônia. Aí aqui ele vai orar e ele diz assim, capítulo 9, versículo 19, para ficar mais simplificado. Ele diz assim,
No versículo 19: Ó Iau, ouve, ó Iau, perdoa, ó Iau, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Criador, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O nome Jerusalém, na verdade, é Yau-Shalom. Yau-Shalom. E o nome do povo hebreu, na verdade, são Yaudim, que significa povo de Yau. Yau, Criador, e Dim, povo. Povo de Yau. Então, meus irmãos, se eu for procurar versículos aqui para mostrar a vocês, daria para passar a noite toda. O vídeo ficaria com muitas horas. Mas eu só quero que vocês se apeguem nessa palavra que eu quero dizer a vocês. Quando forem orar, orem ao Pai no nome do Filho, porque o nome do Filho é Yahusha. Lá no Evangelho de Lucas, tem uma ordenança para colocar o nome do menino quando ele nascesse. Quando o menino nascesse, era para colocar o nome de Yahusha. Por quê? Porque o nome significa Yahweh é salvação. Então, no Evangelho de Lucas, vou ler para vocês aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz assim: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo, olha só, o poder do Altíssimo, não era o poder do Espírito Santo, não era uma segunda pessoa, o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo, quer dizer, o Filho Santo, que há de nascer, será chamado Filho de Iau. Na Bíblia de João Ferreira de Almeida está Filho de Deus, mas é Filho de Iau. Então, aqui já está dizendo que o nome do menino era Filho de Iau, mas a ordenança do nome, no versículo 31, diz assim: Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Yahusha. Não é esse nome Jesus que as pessoas dizem na denominação, não. Olha só por que não é. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Criador, o Mestre, o Todo-Poderoso, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Está dizendo que o nome do menino será o Filho do Altíssimo. O nome dele será Yahusha, porque dele vem a salvação. Através dele vai vir a salvação. Então, meus irmãos, vamos orar. Quando for orar, lembre-se agora. Faça um teste, experimente. Tem um salmo, se não me engano é Salmo 38, que diz: Faz prova de mim e vê de quanto eu sou bom. Yahweh dizendo, né, através do salmista Davi, rei Davi diz: Faze prova de mim e vê de quanto eu sou bom. Então faça prova do Altíssimo. Não vá pelas minhas palavras, pesquise. Eu sou apenas um servo também que estou buscando levar o que eu aprendi para vocês, um pouco do que eu aprendi e que eu aprendi com outros irmãos. Então faça o teste também. Eu fiz. Eu fui dormir muitas vezes e eu pedi: Pai, me mostra, não deixe eu blasfemar contra ti. Me mostra se esses nomes são verdadeiros. E ele me mostrou de forma maravilhosa. Se eu for contar aqui os sonhos que eu tive, ele me mostrando o verdadeiro nome e me mostrando como eu deveria usar esses nomes para repreender espírito maligno, como orar pelas pessoas repreendendo doenças e enfermidades. E os espíritos malignos batiam em retirada pelo nome de Yahusha, porque no nome do Pai, do Filho contém o nome do Pai, e era por isso que a sinagoga, o templo, os sacerdotes do templo queriam que Pedro, Tiago, João e os apóstolos não falassem o nome eles prenderam, chicotearam e expulsaram eles de lá e disseram: vão e não falem mais desse nome, porque eles estavam preocupados era com o nome, porque para os judeus é uma blasfêmia falar, porque é o terceiro ou quarto mandamento que diz: não usarás o nome do teu Criador em vão. Mas interpretaram mal. Usar o nome dele em vão é usar numa brincadeira, numa chacota, dando tapinha no amigo, falando palavrão numa mesa de bar e bebendo, usando droga, ou se prostituindo, ou cometendo pecado, e usar o nome dele no meio, colocar o nome dele no meio de forma errônea. Mas se você
clamar, como ele diz, clamem, todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. Se você está ali clamando, crendo que ele é o Criador e que ele pode fazer tudo por você, então não tem nada de errado em clamar no nome dele. Não tem nada de errado em clamar o nome dele. Então, meus irmãos, quando formos orar, oremos declarando o nome de a quem nós estamos orando, para que os céus, e inclusive os infernos, saibam que nós estamos orando no nome de Yahshua, que ele é o nosso mediador. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, disse: não há outro nome dado aos homens, né? Foi assim, aliás, o mediador. Yahshua é o nosso mediador entre Yah e os homens. Yahshua é o nosso mediador entre Yah e os homens. Então, ele é o mediador. Nós oramos no nome dele e ele leva a nossa oração ao Pai. Então, devemos dar nome ao nosso Criador e ao nosso Salvador. Oremos ao nome do Pai e no nome do Filho. E assim ele envia seu Santo Espírito sobre nós e nós estaremos guardados de todo o mal. E nós podemos abençoar no nome dele outras pessoas. Devemos expulsar espírito maligno, devemos orar para a cura de enfermos, abençoar nossa família, nossos filhos, nossa esposa. A esposa pode orar abençoando o marido, pedindo proteção quando sai para trabalhar, quando sai para fazer qualquer coisa, porque as coisas estão difíceis e Yahshua está voltando e devemos buscar cada vez mais a sua presença e a presença de Yahweh dos Exércitos, no nome do seu amado filho Yahshua Mashiach. Fiquem todos na paz. Amém?